Salve nerds! Estamos de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer o livro As Sagradas de Axerá e Yahvé, o sacerdócio feminino no Templo de Jerusalém. Pessoal, o livro aqui, lançamento 2024, tem 249 páginas de texto. É um lançamento da editora Recriar. A autora, a Suede Matos, fez uma extensa pesquisa, fazendo um cruzamento de várias fontes, principalmente fontes arqueológicas, iconográficas, textos extra-bíblicos, fez uma comparação dos textos da Bíblia e outros textos de outras culturas que não estão na Bíblia, para trazer a tese dela, sobre a questão que existia um sacerdócio feminino e existia um culto a um casal divino, que no caso aqui é Axerá, Deus Axerá, e o Deus Yahvé, ou Jeová, dependendo da tradução. Então é um texto bem interessante, bem polêmico, mas é bem embasado, a pesquisa é muito bem feita, e ela traz todas as fontes, todos os achados arqueológicos que comprovam essa tese que ela está trazendo aqui. Então é um livro muito indicado para quem estuda religiões, para quem gosta de história, quem quer se aprofundar na história da produção da Bíblia, na Bíblia hebraica, aquela Bíblia antiga, a parte do Antigo Testamento, e quem quer se aprofundar mais na história daquela região ali do Oriente Médio, ali aquela parte de Jericó, Jerusalém, principalmente, aquela parte onde se dão os eventos ali da Bíblia, É bastante interessante o livro, bem polêmico mesmo, Eu recomendo demais. E eu vou trazer aqui alguns pontos que ela traz aqui nessa pesquisa dela. Uma das principais coisas que ela traz aqui é justamente procurar dar visibilidade às mulheres. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que há um apagamento. As mulheres são citadas muito secundariamente, ali muito por cima, e a maioria tem papel secundário. E ela procura trazer aqui, que houve uma importância, que havia, sim, sacerdotisas dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo oficial, e que havia uma deusa, e essa deusa é Axerá. Como eu disse antes, havia um culto. Hoje, dentro da leitura da Bíblia, dos textos bíblicos, você vê que existe só o Deus principal, é Jeová, Yahvé, no caso aqui, e ele é o Deus principal, todos os outros deuses são relegados. E aí ela mostra aqui, muito, muito bem pesquisado, que antes existia um culto que era ao casal divino, tanto a Yahvé como a Axerá. E aí o livro aqui, a tese é justamente mostrando como se deu esse apagamento, como é que ela foi silenciada, a deusa Axerá e, consequentemente, as mulheres, as suas sacerdotisas e as mulheres que lhe prestavam serviço, culto dentro do templo. Então, como eu falei, ela procura dar visibilidade às mulheres. Ela mostra, através da pesquisa dela, que havia esse casal divino, Axerá e Yahvé, e é bem interessante que ela mostra que outros povos, por exemplo, os achados da cidade de Ugarit, que é uma cidade litorânea, próxima ali também de Jerusalém, próximo que eu digo na região, não é tão próximo não, mas é na mesma região ali. E havia lá antes um culto a Axerá e a El. Para quem nunca ouviu falar, El era um deus também de outros povos que viviam ali no entorno ali de Jerusalém. Então você pega aqui, os adoradores de El são os Israel. Israel, El, essa terminação El, os adoradores de Israel, os adoradores de El era Israel, adoradores de El. E aí ela mostra que em Ugarit, que era outra cidade, existia esse culto, a Axerá e a El. E quando foi dado mais ênfase a Yahvé, ele acabou pegando essas características, de algumas características do Deus El e a sua esposa, a sua que era adorada junto, que era Axerá. Então é muito interessante aqui a pesquisa, recomendo demais o livro. E é muito interessante aqui os dados que ela traz. E por que aconteceu esse apagamento da deusa Axerá? Dentro do estudo que ela fez e do que vem apresentado na Bíblia, houve a reforma de Josias, lá no livro dos Reis,
E aí ele mostra o quê? Que dentro da reforma de Josias, do rei Josias, era importante o fortalecimento de Yahvé, porque, consequentemente, como era o Deus que representava a dinastia dele, e ele procurou fortalecer, né, fortalecer o seu reinado através de um único Deus, né, um Deus único que seria Yahvé. Então ele procurou fazer essa reforma e tirar todos os outros deuses, né? Você vê que é muito citado na Bíblia essa questão, desse debate, esse embate, né, na realidade, entre Yahvé e outros deuses, né? E dentro desse embate aí acabou-se ocorrendo a separação, o divórcio entre Yahvé e Asherá. Então Asherá foi relegada, foi apagada e passou-se a cultuar, né, exclusivamente só Yahvé. Isso foi uma reforma que ocorreu por volta do século VII, antes da era comum, né, antes de Cristo, a mesma coisa. E dentro dessa cultura, né, houve um grupo, né, que é ali o patriarcado, que a gente chama, que é um grupo de pessoas ali que estavam junto do rei Josias. Ela parte desse pressuposto que houve realmente essa reforma, e dentro dessa reforma houve um grupo que cercava o Josias, né? E era um grupo masculino, né, de sacerdotes, de pessoas ali do gênero masculino, que ficou em torno do rei Josias e fez essa exclusão, né, das personagens femininas, colocando em segundo plano, né, e excluindo a deusa Asherá. Como eu falei, o fortalecimento do patriarcado. Aí ela mostra toda como houve um apagamento da deusa, né? A mudança do nome dela feminino para o nome masculino, a sua própria imagem, chega muitas traduções que tem nos textos antigos, ela deixa de ser colocado o nome dela, Asherá, e passa a ser colocado outro nome, geralmente a uma árvore, né? Sempre que se faz referência a ela, a deusa Asherá, principalmente na iconografia, nas imagens, você vai encontrar uma árvore. Uma árvore com 2 leões, uma árvore com representações de figuras ao lado dela, né? Essa própria imagem que traz aqui na capa foi um achado arqueológico, né? Que teria a representação, né, de Yahvé aqui, ó. Que é a partir com um buraco, eles colocavam algum fogo dentro, alguma coisa, saía fumaça aqui, representaria Yahvé, né? Aqui você tem uma mulher, poderia ser a deusa, Asherá, com 2 leões ladeados, né? E aqui em cima você vê que tem uma árvore, né? Você vê que tem uma árvore aqui com 2 figuras ao lado, né? Ao lado dela, de cada lado. Então essa árvore ela acaba representando a deusa. Então ela traz todos os indícios aqui, ela traz todas as indícios arqueológicos, textos, né? E faz as referências bem direitinho, comparando lá as partes da Bíblia que traz a Asherá e traz esse apagamento, né? Aí, por exemplo, outra coisa interessante que ela traz é que a Asherá é demonstrada lá dentro do texto bíblico. Se você ler só o texto bíblico, você vai entender que ela é uma deusa estrangeira, como se fosse daqueles povos que estavam em volta ali de Jerusalém, né? Os cananeus e outros povos lá. Mas não, dentro da tese aqui da autora, ela vai mostrar que a Asherá é uma deusa originária de lá, era própria daquela região, era adorada até mesmo muito antes de se ter essa adoração dual, né? Asherá e Yahvé. Antes dela ser cultuada junto, ela foi por muito tempo cultuada só, apenas ela. Então ela é bem mais antiga, até mesmo do que a adoração ao Yahvé, e depois foi que teve essa união, né? Mas ela vai mostrar que ela não é uma deusa estrangeira. Dentro dessa reforma que foi feita pelo rei Josias, ela foi demonstrada, né? Ela foi criada a imagem de como ela sendo uma deusa invasora de fora da região de Jerusalém, né? E aí ela faz todo o estudo aqui, que ela chama de política de memória, né? E aí ela vai dialogar sobre essa questão de o que lembrar e o que esquecer, né? Quem está no poder, ele cria uma história, né? Ele apaga aquilo que não lhe favorece e acaba exaltando o que favorece seu governo. Isso é muito comum na história, ao longo, se você for estudar as monarquias, as histórias dos reis, ao longo da história, você vai ver que é muito comum isso aí. O apagamento, né? Aqueles que você tem uma luta, por exemplo, você tem 2 grupos lutando e um perde, aquele grupo ali ele vai ser sempre relegado, vai ser sempre retratado como mal, como ruim, né? E o poderoso que ganhou é o herói, né? Então, fica aqui a dica aqui do livro, muito interessante, recomendo demais a leitura. Um livro muito bom, bem interessante mesmo para quem gosta de história e de estudar religiões. As Sagradas de Asherá e Yahvé. Mais uma dica aqui do canal História Nerd
Se você gostou, compartilha com amigos e logo nós estaremos de volta. Mais conteúdo aqui do canal História Nerd.